Nosso tema hoje, então, nós iremos falar sobre cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado posterior e o canto póstero-lateral. Aqui vemos uma ruptura do cruzado posterior e vou fazer algumas considerações iniciais. A lesão do cruzado posterior, essas lesões, raramente ela acaba acontecendo de uma forma isolada, como a gente vai ver abaixo em alguns trabalhos. Comumente ela vem associada com outras lesões, né, muitas vezes com rupturas multiligamentares, que nós iremos abordar na parte final dessa nossa apresentação. E a incidência das lesões do cruzado posterior, de acordo com vários trabalhos na literatura, ela pode variar desde 1% até 44% das lesões agudas do joelho. As lesões multiligamentares mais frequentes envolvendo o ligamento cruzado posterior são, em primeiro lugar, o canto póstero-lateral, né, como lesão associada ao cruzado posterior. E, em segundo lugar, as lesões póstero-mediais. Aqui nós temos dois trabalhos que estão relacionados aqui, dois trabalhos do Fanelli, né, um de 93 e o outro que foi uma continuação já em 95. E o que o Fanelli observou aqui? Em 93 ele avaliou 62 pacientes em serviços de emergência, sendo que 44% dos casos de hemartrose em joelhos agudos, foi esses os pacientes que foram encontrados, e ele observou lesão isolada do cruzado posterior em 7,5%, 7,5%. Enquanto que as lesões combinadas do cruzado posterior, ele encontrou em 92,5% em 1993. Já em 1995, Fanelli agora publica com 222 pacientes, ou seja, dos primeiros levantamentos com 62, agora já haviam 222 pacientes. E ele observou o seguinte, né, isso avaliando em serviços de emergência. 37% dos casos de hemartrose em joelho agudo. E as lesões eram isoladas, né, no caso do LCP, em 3,5%. E combinadas em 96,5%. Então vejam que Fanelli chama atenção para que a lesão do ligamento cruzado anterior raramente, ou seja, de 3,5% até 7,5%, foi quanto que houve a variação, e que ela acaba acontecendo de uma forma isolada, né? Na grande maioria das vezes, existe alguma outra lesão associada. Então, aqui nós temos um exemplo de provavelmente com uma lesão, né, do ligamento cruzado posterior, aqui num joelho que está com um aspecto já luxado. E aqui nós temos os trabalhos, então, de 93, do Fanelli, depois também em 95. Tem os trabalhos do Andrews, de 94, o trabalho do Shelburne, que também é um trabalho de referência, de 99, e esse trabalho de Lopes Vidriero, do ano de 2010. Nós hoje, na nossa apresentação, nós iremos dividir em duas partes a nossa aula. Uma parte que nós iremos abordar sobre as lesões do ligamento cruzado posterior, e uma outra parte sobre as lesões do canto póstero-lateral, ok? E aí, dentro de cada uma dessas áreas, a gente vai falar de alguns tópicos, ok? Vamos começar, então, com a lesão do ligamento cruzado posterior, ok? Então, nós temos aqui uma imagem, numa vista posterior do joelho, uma ruptura do cruzado posterior. Aqui nós vemos numa ressonância magnética, a ruptura do cruzado posterior. Aqui o aspecto clínico com uma gaveta, já uma queda posterior, né, da tíbia em relação ao fêmur pela ruptura do cruzado posterior. E aqui vemos o cruzado posterior nesse gráfico, nesse desenho. E aqui quais serão as áreas que nós iremos abordar? Nós falaremos um pouco sobre a anatomia, sobre a biomecânica, sobre mecanismos de lesão desse cruzado posterior. Vamos mostrar também a parte do exame físico, com a parte da semiologia, com alguns testes, vários testes de avaliação ligamentar.
Vamos também mostrar sobre diagnóstico por imagem, a evolução natural dessa lesão de cruzado posterior, quando não tratada, o que vai acontecer. E quanto ao tratamento, nós vamos abordar tanto o tratamento conservador ou não cirúrgico, né, como o tratamento cirúrgico.